Então, o que eu gostaria de entender porque pessoas dessa escola, né, costumam dizer, não, tudo bem, mas você tem no curto prazo uma redução de salário, mas no longo prazo isso é bom, que você desenvolve a indústria e acaba que isso gera um crescimento de salário depois. É isso que você acredita? Você está disposto a reduzir salários? Como é que você entende, então, que se pode desenvolver a indústria brasileira que não reduzindo salários? Porque eu acho que isso é algo que não faz parte de uma agenda progressista. Eu precisaria de umas 3 horas para responder com o mínimo de qualificação essa pergunta. E nós definitivamente não temos, então eu recomendo. Está na Amazon. Eu sabia que eu ia ser obrigado a ser telegráfico. Deixa eu explicar aqui uma coisa. O que eu defendo para o Brasil é um projeto holista. Então, se você imaginar, olhando os neodesenvolvimentistas, o professor Bessa Pereira, não sei o que e tal, e a centralidade que eles dão ao argumento do câmbio, as ilações que a professora Laura extrai delas são razoáveis, são pertinentes, porque o poder de compra do salário é claramente uma variável da taxa de câmbio. É isso que os politiqueiros brasileiros aprenderam a fazer lá atrás com o Fernando Henrique, e que o Bolsonaro está começando a repetir agora. Você exorbita a taxa de juros lá para o planeta Terra, pisca aqui na telinha de cristal líquido de Wall Street, que tem um país pagando, 10 vezes a taxa de juros que o mundo paga há 15 anos, desde a crise de 2008, e aí, overnight, com garantia do governo, eles descem no balanço de pagamentos do Brasil e artificializam a nossa taxa de câmbio, as pessoas têm um conforto consumista, fica mais barato sair do Rio de Janeiro para Miami do que ir para Fortaleza, não é? E todo mundo fica feliz, e o país quebra. E o acumulado é o seguinte, o acumulado dessa estratégia que começa lá atrás com o Fernando Henrique, e eu estava na origem disso, eu ajudei a fazer o Plano Real, e esse era um remédio que nós manipulamos lucidamente, porque entre nós estava acertado que ia durar 6 meses. Ou seja, botar a taxa de juros lá em cima para atrair câmbio e valorizar a nossa moeda como uma coadjuvante central de uma superinflação renitente é a chave de inteligência do Plano Real. Só que isso gerou uma popularidade tão grande que o Fernando Henrique transformou isso em política pública e o Lula manteve. E o balanço de pagamento do país foi destruído. Quando essa brincadeira começou, 1/3 do PIB brasileiro era indústria. Hoje é 9%. Não existe economia do conhecimento, economia pós-industrial, do serviço sofisticado, se não tiver uma base industrial. E o Brasil precisa considerar isso. Como é que a gente faz uma coisa sem ter o efeito colateral na outra? Trabalhando de forma holista e complexa. Então, qual é a ideia? A ideia é que os preços centrais da economia têm que ser administrados de forma científica, não demagógica, de maneira a estimular a competitividade sistêmica do empreendedor brasileiro. Na defesa, contra 3 variáveis hostilíssimas que derrogam completamente o mito neoliberal do free market. Por quê? Porque a taxa de financiamento de uma economia não é global, porque o nível de maturidade tecnológica de uma economia não é global. Hoje é um problema de disruptura, inclusive nacionalmente. Vejam a diferença entre a vida do migrante latino nos Estados Unidos e os trabalhadores do Vale do Silício, para entender o que eu estou querendo dizer. Isso é a tarefa da nova esquerda, do novo pensamento, como é que nós vamos desenhar uma institucionalidade nova para capturar os ganhos de produtividade extraordinários que a disruptura tecnológica vão nos oferecer, de meia dúzia de Zuckerbergs e Elon Musks, para o conjunto da sociedade brasileira, seja para o ócio dos trabalhadores, seja para o incremento da sua renda média. Isso supõe coordenação, portanto, o mito neoliberal, que já está morto academicamente, no Brasil ainda viceja. Como é que a gente faz isso tão concretamente? Vamos lá. Administrar a taxa de juros é a primeira tarefa. Não haverá uma taxa de juros sadia se nós não fizermos 2 movimentos. Uma equação fiscal sustentável no tempo, e não pode ser, porque é impraticável, uma equação fiscal que só olha a despesa com investimento, deixando livre a pior perversão no Brasil, que é 52% do orçamento e comprometidos com juro, rolagem de dívida e amortização. Eu tenho uma proposta, está aqui, daqui a pouco a gente pode aprofundar detalhes, só em linha com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura, o que me dá uma certa esperança. Por que o Brasil não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais? Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Por que não podemos cobrar um imposto modestíssimo de 0,5% a 1,5% de alíquota progressiva sobre grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais? Por que não podemos? Qual é a ineficiência sistêmica? Por que a renúncia fiscal brasileira, sem nenhuma correspondência, chega a 370 bilhões de reais? Por que a progressividade do imposto de renda do Brasil é a pior do mundo?
Eu cobrei de uma alíquota de 35% quando eu fui ministro da Fazenda. Então, veja, eu vou construindo sanidade fiscal, trazendo de forma holista a taxa de juros para um patamar competitivo globalmente, porque câmbio é uma variável, mas juro é a pior, inclusive porque deforma câmbio. E eu quero construir um caminho em que o meu balanço de pagamentos resolva o problema do desequilíbrio estrutural. Qual é o desequilíbrio estrutural? Cresceu o país, qualquer coisinha, esses 2% médios dos últimos 30 anos, 2,5%. Olha aqui, o Brasil que crescia a 6,5%, cresce a 2,5% até a debacle da Dilma. E agora nós temos 10 anos de crescimento zero. E ninguém quer acordar para a evidência de que isso não é Chico, Maria, Manel, bandeira vermelha, bandeira verde e amarela, retórica moralista, identitarismos estéreis, etc. Isso é um problema de modelo, de equação estratégica. O Brasil só faz besteira com uma elite passivamente replicando isso. Eu termino. Como é que eu conserto, então, a taxa de câmbio? Vamos lá. Cresceu 2%, o Brasil apresenta um déficit de 150 bilhões de dólares em manufaturados. No setor químico, 40 bilhões. 40 bilhões. Por que razão o Brasil não pode ter uma dinâmica de substituição de importações? Outro dia tive uma discussão com o Armínio Fraga, que é um cara que eu quero bem, respeito, mas assim, mas Ciro, você não está falando em substituição de importação. Ora, essa é a substância do conflito industrial dos americanos com os chineses. Essa é a substância da estratégia de desenvolvimento dos coreanos, dos vietnamitas, da Malásia, de Singapura. E nós é que estamos certos. Importar 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde, só a União Federal, com 80% desses produtos e coisas, com patente vencida, que você faz um copiar-colar, permitido pelo nosso status de nação em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, é holista o projeto. Se eu faço isso, eu entro numa dinâmica de consertar minhas contas externas e o câmbio não vai para ser desvalorizado, ele vai para achar um ponto de equilíbrio. Porque o que está acontecendo no Brasil, professora? O Bolsonaro assume o governo com 3,70 o câmbio, a valor constante, tá? O Bolsonaro, pelas tantas, leva o câmbio a 5,90. E o Bolsonaro, isso é 3 anos, e o Bolsonaro agora está em 4,70. Qual é o business plan que suporta o câmbio variar com essa coisa? Logo não vê que isso é uma manipulação? Qual é o projeto? Aí as indústrias estão todas indo embora, por quê? Porque ninguém consegue fazer cálculo no Brasil, porque a taxa de câmbio virou uma ferramenta de politicagem, de demagogia, em que a dita esquerda brasileira manipula para fins de estimular o nacional consumismo ciclicamente perto das eleições e depois quebra o país. Professor Hussein.